Olá, eu sou a professora Letícia, de Língua Portuguesa, e a nossa aula de hoje é sobre Fernando Pessoa e seus heterônimos. Fernando Pessoa é um poeta português que surge no movimento modernista, mais ou menos em 1915 em Portugal. Ele e seus amigos, que viviam uma vida totalmente boêmia, eles criam a revista Orfeu. Esta revista, ela tenta romper com o clássico, com aquilo que era aceitável. E eles tentam então trazer o modernismo, tentam trazer o novo. Mas essa revista não foi aceita e a duração dela logo acaba. Também eles se envolvem em muitas críticas políticas. Porém, ninguém segura seus amigos e eles logo fundam a revista Presença. Essa sim tem um tempo mais duradouro em Portugal e ela é muito famosa. Mas Fernando Pessoa, ele se destaca na literatura, principalmente pela criação dos heterônimos, algo novo, algo que foi assim extraordinário na literatura e algo às vezes que a gente começa a pensar, a gente começa a não acreditar no que ele criou. Fernando Pessoa, ele cria textos, mas no final ele não coloca o seu nome, ele coloca o nome de outros autores. Esses autores são Álvaro de Campos, Alberto Caeiro e Ricardo Reis. É muito comum lermos textos desses autores, mas na verdade eles não existiram. Quem escreveu foi Fernando Pessoa. Note uma coisa, quando você lê uma poesia de qualquer um deles, no final está escrito assim, Álvaro de Campos, e entre aspas ou entre parênteses está escrito Fernando Pessoa. Porque, na verdade, foi Fernando Pessoa que escreveu, só que com o nome de outro autor. Isso, então, se chama os heterônimos. Mas a grandiosidade está numa questão. Ele dá nome e sobrenome, profissão, data de nascimento, data de morte, família, estilo, para cada um. Vamos analisar todos eles, todos os três, e no final desse vídeo eu vou mostrar um trechinho de cada poesia. E vocês vão conseguir adivinhar de quem pertence. Se é de Alberto Caeiro, Álvaro de Campos ou Ricardo Reis. E vou também mostrar uma do próprio Fernando Pessoa, ele mesmo. Só pelo estilo, só pelas características do modo de vida, a gente já consegue saber quem é o escritor. E isso é muito interessante, a gente conhecer sobre a vida do autor, porque você consegue ter mais sensibilidade, você consegue interpretar o texto com mais facilidade. Bom, o nosso primeiro heterônimo será Alberto Caeiro. Alberto Caeiro, ele é pastor de ovelhas, ele cuida de um rebanho, portanto, a sua personalidade é de mais calmaria, ele é tranquilo, ele vive no campo, ele vive cercado da natureza. Por ele ser pastor de ovelhas, o seu estilo na escrita é mais simples. A gente tem mais facilidade em entender. Ele traz muito envolvimento assim, com o natural, com a natureza. Da estrada ele faz uma poesia. Do cheiro das flores ele consegue passar para a gente uma poesia. E isso é maravilhoso, porque Fernando Pessoa considera ele como mestre de todos os outros heterônimos, porque ele olha a simplicidade e lá ele encontra a felicidade, dessa forma simples de viver. Diferente de Ricardo Reis. Ricardo Reis, a sua linguagem é mais formal, porque ele é médico, ele estudou muito e ele aprendeu a gostar da mitologia grega. Então, nos seus textos, nas suas poesias, ele transmite para a gente conselhos de médico aos seus pacientes, que somos nós leitores. E ele nos envolve, então, a esses deuses do Olimpo, a que tudo está envolvido a esses deuses, a nossa vida, a nossa forma de viver. E são esses os conselhos que ele nos dá, Ricardo Reis, porém numa linguagem formal. Álvaro de Campos é uma coisa extraordinária. Ele é engenheiro e ele se aproxima muito de Fernando Pessoa, da sua personalidade, porque
ele tem uma vida boêmia, assim como Fernando Pessoa tinha com seus amigos. Lembra que eu falei no começo do vídeo? Álvaro de Campos, ele não consegue ficar parado. Ele tem que viver a vida com uma liberdade. Ele gosta de coisas novas. E dá para ver bem claramente na sua poesia ele transmitindo isso. Essa liberdade, esses sonhos, nada o satisfaz. Ele sempre quer o novo. Bom, é maravilhosa essa criação de Fernando Pessoa, porque horas a gente quer ser um pouco de Alberto Caeiro e viver e ver as coisas simples da vida. Horas a gente quer um pouco dessa liberdade de Álvaro de Campos. E horas a gente precisa de alguns conselhos de Ricardo Reis. Bom, agora eu vou ler um trechinho de cada poesia, cada poema para vocês. E vocês vão me dizer a quem ela pertence. Quem realmente é o autor. Eu sei que o autor é Fernando Pessoa. Porém, cada estilo pertence a um heterônimo. Vamos lá? O primeiro. Trago dentro do meu coração como num cofre, que se não pode fechar de cheio, todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, e tudo isso que é tanto é pouco para o que eu quero. Quem será que viaja bastante, nunca está satisfeito e considera que tudo isso é pouco para o que eu quero? Com certeza, Álvaro de Campos. Próximo. Suave é viver só, é como se fosse um conselho. Já dei, né? Spoiler. Grande e nobre é sempre viver simplesmente, deixa a dor nas aras, como ex-voto aos deuses. Vê de longe a vida, nunca interrogues. Ela nada pode dizer-te, a resposta está além dos deuses. Acertou quem falou, Ricardo Reis. E por último, agora, ainda tem mais um que eu quero falar. O meu olhar. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando olhando para trás. E vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto, e eu sei dar por isso muito bem. Coisa simples da vida, então, que é o nosso querido Alberto Caeiro. E por final, o nosso Fernando Pessoa, ele mesmo, na sua autopsicografia, falando o seguinte: o poeta é um fingidor, e finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Com certeza, Fernando Pessoa é um fingidor, que finge ser outras pessoas, Fernando Pessoa, pessoas, né? E que traz essa grandiosidade aí na obra literária de Portugal, obra portuguesa, assim, que ficou marcada, Fernando Pessoa e seus heterônimos. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido um pouquinho mais, e até a próxima!